No vídeo de hoje eu vou dar dicas de funcionamento e manuseio da Singer Facilita Pro 4411, 5511 e também dicas de costura para iniciantes. Como encher a bobina passo a passo, como passar a linha pela máquina de costura para deixar ela prontinha para costurar. Também vou apresentar todos os acessórios e itens que vêm junto com a máquina e também costurar com vocês e mostrar como que faz a primeira costura. Também vou dar dicas de manutenção da sua máquina, como limpar e lubrificar ela. Enfim, é um guia definitivo bem completo mesmo para você saber tudo sobre essa máquina aqui e saber se ela é ideal para você. É muito importante você saber esse tipo de informação antes de escolher a sua máquina de costura, então fica por dentro! Olá, o meu nome é Andy Pierina, sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você também gosta desse tipo de assunto, então você chegou no lugar certo. Como esse vídeo aqui ele tá meio grande, então eu separei o vídeo inteiro por tópicos para você ir direto na parte que te interessa, ou então assistir o vídeo todo também. Essa máquina foi um presente da Melhor Pra Você, da Ingrid e do Rodrigo. Uma máquina doméstica forte, que costura tranquilamente jeans. Ela é ideal para as costureiras iniciantes que são um pouquinho mais exigentes. Mesmo com pouquinhos pontos, ela possui as melhores funções de costura. Quero uma igualzinha a essa para você ou para dar de presente para quem ama? Deixei um link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado para você dar uma olhadinha nos preços. Comprando com esse link você me ajuda a manter esse canal com cada vez mais conteúdos de costura. Muito obrigada Ingrid e Rodrigo por mostrar que a Melhor Pra Você tem um carinho especial por nós costureiras iniciantes. Vamos ao vídeo! A Singer Facilita Pro 4411 é uma máquina de costura super indicada para iniciantes na costura que são exigentes e não querem limitar seus trabalhos. É uma máquina de tamanho médio, um pouco mais pesada que as outras máquinas domésticas da Singer, mas ainda assim fácil de ser levada para os lugares. Possui uma alça para facilitar o transporte e pode ser levada com você para onde precisar. Sua estrutura interna é de metal, o que dá estabilidade para a costura, e sua potência é de 90 watts, o que possibilita costurar todos os tipos de tecido com muita tranquilidade, desde malhas, algodão e até jeans, brim e outros tecidos mais grossos até. Ela é mais potente e tem mais força que a maioria das máquinas da Singer, com 70 watts. Elas também costuram todos os tecidos, mas com a Facilita Pro você tem muito mais segurança na hora de costurar tecidos grossos. A parte superior da máquina possui o enchedor de bobina, o limitador do enchedor de bobina, o porta-retrós na horizontal, o suporte para o pino porta-retrós extra na vertical, a alça de transporte, o regulador de tensão da linha para aumentar e diminuir a pressão da linha, o posicionador de agulha, que pode ser colocado para a esquerda, direita e na posição central, que é a normal, o regulador da largura dos pontos, que você pode ajustar a largura de todos os pontos, basta selecionar o ponto desejado, e várias indicações passo a passo de como encher a bobina e fazer a passagem correta da linha para costurar. Em cima da máquina também está o recurso de ajuste de pressão do calcador. Quanto mais grosso o tecido, maior deverá ser a pressão e vice-versa. Esse é um ajuste bem específico. Sugiro não mexer, pois a máquina já está ajustada para atender bem a maioria dos tipos de tecido. Na parte da frente da máquina você encontra o ajustador de comprimento de pontos, o selecionador de pontos com um total de 11 pontos, a alavanca de retrocesso da costura e também as indicações passo a passo para a passagem correta da linha. Aqui é o guia da linha, usado apenas para encher a bobina. O enchedor de bobina também é um pino que vai para a direita e esquerda. Sua posição correta para encher a bobina é para a direita. Quando está nessa posição, a máquina não vai formar pontos, ou seja, não vai costurar. Quando este pino está para a esquerda, aí é a posição de costura, quando a agulha da máquina vai mexer e costurar formando os pontos. O porta-retrós da Facilita Pro 4411 é na horizontal, deitadinho, e por isso precisa usar um prendedor de retrós para que ele não saia voando quando começar a costurar. A máquina vem com dois prendedores de retrós, um prendedor de retrós e um prendedor de carretel, um grande e um pequeno. Além do porta-retrós na horizontal, tem mais um, e este é removível e na vertical. Você pode encaixá-lo, caso prefira usar ele, ou mesmo quando precisar fazer uma costura com agulha dupla. Nesse caso, você vai usar os dois portas-retroses e também os dois prendedores de retrós. Ela possui 11 pontos no total, incluindo o ponto para fazer casinha de botões em 4 passos. É muito importante a agulha estar na sua posição mais alta para você girar o seletor de pontos. Para isso, gire o volante da máquina no sentido anti-horário. Você pode ajustar a largura e comprimento de todos os pontos. Basta selecionar o ponto desejado e ajustar o comprimento aqui e a largura aqui. O comprimento vai
vai de 0 a 6 e a largura vai de 0 a 4. Aqui no comprimento de pontos tem um detalhe: se for selecionado o número 0, a costura não vai sair do lugar. Este é o comprimento de ponto usado para aplicar botões, por exemplo. A costura vai sair do lugar se tiver entre 0 e 1 ou mais. Geralmente o comprimento entre 0 e 1 é usado para fazer as famosas casinhas de botão e para bordados também. Para fazer pontos mais fechadinhos na casinha de botão, use mais próximo do 0. Para os pontos mais espaçados na casinha de botão, use mais próximo do 1. Agora, para as costuras retas em geral, unir tecidos, um bom comprimento de ponto é entre 2 e 3. Para alinhavos, use o comprimento próximo do 4 ou o próprio 4. Para quem não sabe, o alinhavo é uma costura com um espaçamento bem grande entre os pontos e serve para unir os tecidos de modo temporário e testar. É a mesma função dos alfinetes, só que sem precisar ficar se espetando. Faça um teste em um retalho antes de fazer a costura final. Assim você terá mais precisão no resultado final. Todos os pontos podem ter seu comprimento e larguras ajustáveis nessa máquina. Vamos aos pontos. São eles: os pontos básicos, os pontos essenciais e os pontos decorativos. Os pontos básicos são o ponto reto e o ponto zigue-zague. Ambos você pode ajustar tanto o comprimento quanto a largura deles. Só que aqui tem um detalhe: se você ajustar a largura do ponto reto, ele vai sempre estar reto. E se você colocar, por exemplo, largura 4, largura 6, ele vai continuar sendo um ponto reto. Já se você deixar a largura do zigue-zague, por exemplo, no 0, ele vai ser um ponto reto igual. Então você tem que ajustar a largura do zigue-zague para que ele seja realmente um zigue-zague. Os pontos essenciais são o ponto zigue-zague 3 pontinhos, também chamado de multi-zigue-zague, e o ponto invisível. Os pontos elásticos são os pontos básicos para se costurar tecidos elásticos. Além do zigue-zague e o 3 pontinhos, são o ponto elástico M, o ponto concha e o ponto fagote. E os pontos decorativos são o ponto crescente, deve ser porque ele parece uma lua crescente, o ponto rampart e este ponto decorativo de quadradinhos que eu não encontrei o nome. Vale fazer bastante testes para quando for fazer a costura final, ficar bem interessante e você não precisar desmanchar nada, né, por causa de costura errada. A parte lateral esquerda da máquina tem um pequeno ganchinho afiado para facilitar na hora de cortar a linha quando acaba a costura. E o lado direito da máquina é onde fica o volante da máquina. É ele que vai girar no sentido anti-horário quando estiver costurando. E um pouco mais abaixo fica o botão de liga e desliga da máquina e o engate para você colocar o controlador de velocidade e o fio de energia. Próximo ao botão de liga e desliga, existe uma cavidade para você ajustar a densidade do ponto de casinha de botão. Esse é um ajuste mais profissional e eu não recomendo você mexer, só se você tiver certeza do que estiver fazendo. Sua velocidade máxima é de 1100 pontos por minuto, o que vai dar bastante agilidade na hora de costurar. Ela é mais rápida do que a maioria das máquinas da Singer. Recomendo sempre começar a costura bem lenta e depois ir avançando na velocidade. Isso vai preservar tanto a costura quanto a sua máquina. Este modelo de máquina doméstica, assim como todos os mais modernos, possui a opção de braço livre da máquina. É só desencaixar a extensão de base da máquina, puxando para o lado dessa forma. Bem fácil. Assim fica mais simples de costurar peças circulares, como punhos, mangas de camisa e barras de calça. As máquinas domésticas mais antigas não tinham esse recurso. Agora você tem acesso a essa parte da máquina. Aqui na parte de trás do braço livre da máquina está o rebaixador dos dentinhos da máquina. Este ajuste é usado para fazer bordados livres e quilting. Essa extensão de base da máquina também serve de caixa de acessórios da máquina e porta-miudezas, como bobinas, agulhas e pezinhos calcadores, por exemplo. Uma coisa muito interessante dessa máquina é a haste de engate rápido que já vem junto com ela. Ao invés de ser a haste de plástico de pressão mais comumzinha que vem na Start 1306, por exemplo, vem esta haste de engate rápido. É uma haste de metal com uma alavanca atrás. Puxando a alavanca, você troca o pezinho calcador. Bem fácil. Ela também tem suporte para o guia de costura que vem junto com a Facilita Pro 4411 e com a Facilita Pro 5511 também. E aqui fica a caixa de bobinas, onde fica a bobina e o sistema de lançadeira da máquina. É aqui que são formados todos os pontos da máquina. De vez em quando é necessário fazer uma limpeza e lubrificação nessa parte para manter a máquina sempre novinha. Importante lembrar que a Facilita Pro 4411 e a Facilita Pro 5511 utilizam o sistema de caixa de bobinas na horizontal e bobinas do tipo alta. Pode utilizar tanto bobinas de plástico, que são as que vêm junto com a máquina, quanto as bobinas de metal, desde que sejam altas e exatamente do mesmo tamanho das que vêm junto com a máquina. A caixa de bobinas na horizontal é mais prática na hora de tirar e colocar a bobina. No caso da Facilita Pro, é melhor ainda, pois a tampinha da caixa de bobinas é transparente e ajuda a ver se a linha da bobina está acabando. A parte de trás da haste e da agulha é onde fica a alavanca do calcador,
que deve ser abaixada na hora de costurar e levantada na hora que acaba a costura. Caso sua máquina não tenha vindo com esse sistema de haste, você pode trocar facilmente. Você encontra essa haste de troca rápida em lojas especializadas em acessórios de costura. Tem muitos kits de calcadores que já vêm com essa haste também, inclusive lojas online que você pode comprar. Deixei alguns links aqui embaixo. Esses aqui são todos os acessórios que vêm junto com a Facilita Pro 4411. E o que são cada um deles? Sapatilha de uso geral, que já vem encaixado na máquina. Sapatilha para pregar zíper. Note que você pode encaixar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Sapatilha para fazer casinha de botão em 4 passos. Ela é diferente da sapatilha para casinha de botão em um passo só. Eu acho essa daqui mais simples de se mexer. A Facilita Pro 4423 e a 32 possuem casinha de botão em um passo apenas. Sapatilha para pregar botões. Essa daqui é para você colocar o botãozinho aqui e costurar o botão na própria máquina. Ela é utilizada quando os dentes da máquina estão rebaixados. Para isso é muito simples, é só tirar a base extensora da máquina, ir na parte de trás e girar o ajuste. Confira se os dentinhos abaixo da agulha estão para baixo. Agora é só usar o calcador para pregar botões. Calcador para fazer bainha invisível. Ele tem um parafusinho ajustável que ajuda você a regular o ponto invisível para ficar certinho bem na ponta do tecido. Abridor de casinha de botão e desmanchador de costuras erradas. Esse daqui é um amigão das costureiras iniciantes, muito útil mesmo. Volta e meia precisamos corrigir uma costura e precisamos dele sempre à mão. Ele também é um mini pincel, que auxilia a limpar a máquina de fiapinhos e restos de tecido que podem acabar entrando na caixa de bobinas e lançadeira. Guia de costura e quilting reto. É um item que ajuda você a fazer as costuras mais retinhas. É só prender ele aqui na própria haste e regular onde essa dobrinha aqui vai ficar. Aí você regula assim, ó, daí pra fazer a costura bem retinha. Vai ficar com a mesma distância sempre. 4 bobinas. Uma delas já vem encaixada na caixa de bobinas e mais 3 extras que vêm junto com os acessórios da máquina. Embalagem com 3 agulhas extras da Singer para algodão da família 2020, do tamanho 9014, que é o tamanho médio, além da agulha que já vem encaixada na máquina. Prendedor de retrós grande e pequeno para não deixar a linha escapar. Um prendedor extra de retrós de linha, que é ideal para você usar junto com o outro, que é na horizontal. Esse daqui fica na vertical, aí é ideal para você fazer costuras duplas. É só encaixar ele aqui. Uma flanelinha para você proteger o porta-retrós. É só colocar a flanelinha no porta-retrós sempre antes da linha. E uma chavinha de fenda com 2 lados, um pequeno e um grande. Essa daqui ela serve para auxiliar a trocar a agulha, para ajustar a pressão do calcador lá em cima da máquina e também para ajustar a união dos pontos da casinha de botão ali do lado direito da máquina. Esses ajustes não precisam ficar sendo feitos o tempo inteiro, na verdade a gente recomenda nem fazer eles, porque isso daí é só para quando precisa mesmo, para quem é super profissional, e não é o nosso caso, que não somos iniciantes. Manual de instruções, leia ele se quiser saber mais sobre essa máquina. Aqui tem dicas de tecido para cada tipo de agulha, também tem dicas para deixar a costura bem ajustada na máquina. Por exemplo, se a linha de baixo da costura está mais folgada, o que fazer, ou se ela está muito apertada também. Várias soluções na sua mão, é só você ler. E capinha para você proteger a sua máquina de poeira e do sol. Depois de costurar, você vai lá e coloca a capinha na sua máquina para manter ela sempre bem conservada e livre de poeira e de sol. Veja agora como encher a bobina corretamente. Para tirar e colocar a bobina nessa máquina aqui é a coisa mais simples do mundo e você não precisa retirar a caixa de bobinas para poder retirar a bobina, como é no caso das máquinas que tem a caixa de bobinas na vertical, que é de pezinho. Como essa daqui tem a caixa de bobinas na horizontal, então você não precisa retirar ela. Para encher a bobina, a primeira coisa é tirar a bobina da máquina. E a gente vai fazer isso dessa forma, puxando isso daqui e tirando essa tampinha. Aí aqui está a bobina que a gente vai usar para encher. Coloque a linha no porta-retrós e depois o prendedor de retrós. Passe a linha pelo primeiro guia de metal e depois pelo guia de bobina, dessa forma. Passa por aqui primeiro, depois dá a volta assim. Passe a sua ponta por dentro do furinho da bobina, dessa forma assim. Aí agora a gente encaixa a bobina no enchedor de bobinas, cuidando para que este vinco aqui fique certinho com esse metalzinho aqui, porque daí a bobina ela não vai ter nenhum risco de sair, de estragar aqui o negócio. Pronto. Puxa o pino para a direita, em direção ao limitador de enchedor de bobina, que é essa pequena haste de plástico aqui. Segure a ponta da linha e aperte o pedal controlador de velocidade da máquina e enche um pouquinho. Corte o pedaço de fio que estava segurando
e continue enchendo a bobina até ficar bem cheia ou quanto for necessário. Quando estiver chegando na capacidade máxima da bobina, o limitador vai começar a travar o enchimento e quer dizer que o trabalho já está feito. Corte aqui, coloque a bobina para o lado esquerdo, retire a bobina e pronto, enchemos a bobina. Aqui está a nossa bobina cheinha. Existem alguns tipos de bobina, mas as mais comuns são, entre o tamanho delas, né? A bobina alta e a bobina baixa. E a diferença entre elas é milimétrica, é bem pouquinho mesmo. Só que você não sabe a dor de cabeça que você vai ter se você usar a bobina trocada na sua máquina de costura. Se a sua máquina de costura usa bobinas altas, você precisa usar bobinas altas. Se ela usa bobinas baixas, você precisa usar bobinas baixas. Por quê? Porque essa diferença milimétrica é o que vai fazer o resultado da sua costura sair perfeita, perfeitinha mesmo, na hora de formar o ponto ali da sua máquina. Quando a bobina tá girando na hora que você tá costurando, ela precisa ter o tamanho correto, porque se ela for menor, por exemplo, ela vai ficar chacoalhando ali dentro e vai acabar embolando o ponto, estragando a sua costura. E se ela for maior do que o tamanho correto, a agulha pode ficar batendo ali na sua bobina e também vai estragar, vai fazer uma coisa que você não quer. Na realidade, você precisa usar a bobina correta para a máquina de costura que você tem. Então, essa aqui é a minha dica para você sobre bobinas altas e bobinas baixas. Essa máquina de costura Facilita Pro 4411, ela utiliza bobinas altas, assim como a Tradition 2250, a Start 1306 e outras máquinas também. Veja o passo a passo a seguir. Puxe a alavanca do calcador para cima e deixe a agulha da máquina na sua posição mais alta, girando o volante no sentido anti-horário. A tampinha e a bobina são transparentes, o que facilita saber quando está acabando a linha. Assim é possível ter mais agilidade na costura. Retire a tampinha puxando essa pequena trava preta para a direita. A tampinha vai saltar. Observe que ela tem um desenho mostrando como fazer para você colocar a bobina e a linha direitinho. Tire a bobina e encaixe a próxima bobina. E eu vou mostrar como para vocês. Encaixe a bobina e certifique-se de que ela está com a linha saindo para o lado esquerdo, formando uma letra P. Então você encaixa ela assim. Aí você passa por esse pequeno engatezinho aqui de metal, puxa para o lado esquerdo. E pronto, fácil demais, né? Lembrando que essa máquina aqui, ela utiliza bobinas altas. Elas são as que vêm junto com a máquina. Você pode comprar bobinas extras, tanto de plástico quanto de metal, desde que sejam bobinas do tipo alta, do mesmo tamanho das que vêm junto com a máquina. É muito importante elas serem do tamanho correto para não danificar a sua máquina e nem a sua costura. E essa sobrinha de linha aqui que vai ficar na diagonal, a gente vai ver daqui a pouco. Aí é só você encaixar novamente a tampinha e pronto! Muitas vezes a linha da costura acaba embolando na parte de baixo do tecido por conta da linha não ter sido passada corretamente na parte de cima da máquina. Veja agora como passar corretamente a linha na sua máquina de costura Facilita Pro 4411. Isso vai te ajudar muito na hora de costurar. A passagem da linha pelas máquinas modernas são bem semelhantes e bem simples. Com a Facilita Pro 4411 é fácil também. Levante a alavanca da sapatilha e coloque a linha no porta-carretel. Encaixe o prendedor de carretel dessa forma. Agora é só seguir as indicações que estão na máquina. Passe a linha neste primeiro guia de metal e depois passe por esse. Continue puxando a linha para baixo, passando pelo tensor. Suba novamente para passar a linha pelo estica-fio na sua altura máxima. Para isso, gire o volante da máquina no sentido anti-horário até o estica-fio ficar na posição correta. Então, a linha percorre pelo estica-fio dessa forma, desce novamente, passa por este guia e, por fim, pelo último guia que está pertinho da agulha e do prendedor de agulha. Após isso, é só passar a linha pela agulha nessa direção, com sua ponta de frente para a agulha, ou seja, de costas para você. Preste atenção que aqui tem uma dica. Para você ter mais espaço para passar o fio, gire o volante no sentido anti-horário para que a agulha fique na sua posição mais alta e abaixe a alavanca da sapatilha. Use um papelzinho para ajudar a passar a linha na agulha. A cor do papel deve ter contraste com a cor da linha, senão só vai piorar a situação. Por exemplo, use um papelzinho branco ou clarinho quando a linha for preta ou escura e um papelzinho preto ou escuro quando a linha for branca ou de cor mais clara. Bem, vocês entenderam o princípio, né? Assim que você passar a linha na agulha, levante novamente a alavanca da sapatilha. Puxe a linha até ter uma sobra mais ou menos assim. Uma dica para puxar a linha sem forçar a agulha é mexer no volante da máquina para frente e para trás, dessa forma, enquanto você puxa a linha. Veja que assim a linha vai bem mais fácil.
passe a linha por dentro da sapatilha de uso geral, dessa forma, e puxe para trás da máquina. Super fácil passar a linha na Facilita Pro 4411, lembrando que serve também para Facilita Pro 5511, pois é igualzinha. E agora vem a dica extra, você pode usar um carretel grande, tipo esses cones, ao invés do retrós pequeno. Ele sai mais barato, pois é maior quantidade de linha. Compre esses maiores para as cores que você mais usa, um exemplo é comprar as cores preta e branca. Esses carretéis grandes cabem nos dois porta-retrós, horizontal e vertical, mas ele força a máquina, pois é muito pesado, então você vai precisar dar uma improvisada. Faça isso. Coloca ele dentro de um vidrinho ou caneca logo atrás da sua máquina no chão. Passe a linha por esse limitador de bobina e a partir daí é só fazer a passagem normal da linha que dá tudo certo. Se você tiver um porta-fio suporte de carretel que deixa esticadinho, melhor ainda, aí não precisa colocar o carretel no chão. Eu usei essa linha preta, agora eu troquei a linha para ficar mais contrastado na máquina, que é um pouquinho mais clarinha. Aprender a pescar a linha da bobina para cima é um dos passos mais importantes para você começar a costurar de fato. E você vai aprender rapidinho aí, não precisa nunca mais nem ver esse tutorial aqui. Essa é a etapa que vai deixar a sua máquina pronta para costura. E é por isso que é tão importante. Vamos pro vídeo. Certifique-se de que a bobina está pronta já na caixa de bobinas e a linha de cima também já foi passada por todos os guias de costura. Elas devem ter uma sobra mais ou menos assim. Agora vamos laçar a linha da bobina para cima e deixar a máquina pronta para costura. Segure a linha de cima e gire o volante da máquina no sentido anti-horário, manualmente. A agulha vai descer, envolver a linha da bobina e puxá-la para cima da máquina. Continue girando o volante até ela vir totalmente para cima. Depois de puxada, passe a linha de cima e de baixo pelo meio da sapatilha e puxe as duas até sobrar um tanto assim. Leve as duas linhas para trás e prontinho! Agora sua máquina está pronta para costura. Dica importante, quando você cuida para que as linhas fiquem para trás na hora de costurar, você evita que elas embolem durante a costura. Trocar a agulha de uma máquina doméstica parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade você vai ver que é super simples. É só fazer o passo a passo que eu vou mostrar aqui que vai dar tudo certo. Vamos lá! Certifique-se de que a máquina está desligada e com o cabo de energia fora da tomada. Coloque a agulha na sua altura máxima, girando o volante no sentido anti-horário. Se o retrós estiver na máquina, tire também. Comece a desparafusar no sentido anti-horário. Use a chavinha de fenda que vem junto com a máquina para começar. Pode terminar de desparafusar com a própria mão, enquanto segura a agulha com a outra. Alguns giros já são suficientes. A agulha sairá facilmente por baixo. Note que a parte achatada da agulha sempre fica virada para a parte de trás da máquina. Agora é só pegar a agulha nova, encaixar a agulha até bem em cima na máquina, com a parte achatada virada para trás e apertar o parafuso girando no sentido horário. Aperte com a mini chave de fendas até a agulha ficar bem firme e puxe para verificar. Cuidado para não apertar demais e acabar danificando o prendedor de agulha. Agora vem a dica importante. Se você notar que a agulha está torta, troque imediatamente. Essa agulha torta pode danificar a caixa de bobinas e até trancar, sem contar que vai estragar a própria costura. Para que isso não aconteça, nunca puxe o tecido na hora que você estiver costurando. Cuide direitinho para fazer a passagem da linha corretamente, também ali na bobina, e use o tipo de agulha próprio para o tecido que você vai usar e principalmente a numeração correta para a espessura de cada tecido, para os tecidos mais finos, agulhas mais finas, mais grossas, agulhas mais grossas. Tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre agulhas e tecidos, para você que quer saber um pouquinho mais. É só entrar aqui embaixo na descrição que eu vou colocar o vídeo ali para vocês. Você vai ver que costurar é muito simples, e quanto mais você costurar, mais jeito você vai pegar e vai ficar cada vez mais fácil. O segredo está no cuidado e na atenção. Lembrando que a sua máquina já tem que estar pronta para costura, ou seja, a linha de cima já deve estar passada, a linha da bobina já deve estar colocada, já deve estar cheia também, e a linha já deve estar passada para cima, no caso você já deve ter laçado a linha. A sua máquina vai estar pronta para costura e é nesse ponto agora que nós vamos começar aqui esse tutorial. Levante o pezinho calcador, coloque a agulha na sua posição mais alta, girando o volante no sentido anti-horário. Agora que a agulha está alta, escolha qual ponto você vai usar. Quando você movimenta o seletor de pontos, algumas vezes a agulha se movimenta também, então ela precisa ter espaço para se movimentar e por isso deve estar na posição mais alta. A agulha só não vai se mover ao selecionar pontos se o ajuste de largura dos pontos estiver em 0. Vamos usar o ponto reto, manter a agulha na posição centralizada, a mais comum, e a tensão do ponto entre 2 e 3, também mais comum. Este ajuste de
de largura de pontos na parte superior direita da máquina, vamos deixar no 0, para o ponto reto bem centralizado. Quando está com um número maior, a máquina continua fazendo ponto reto, só que é com a agulha sempre um pouquinho mais para a direita. Mas para deixar bem centralizado, vamos manter no 0. Depois disso, defina o comprimento de ponto. O mais comum é entre 3,4 para ponto reto e até 2,5 para ponto zigue-zague. Vamos deixar no comprimento 3. O segredo é o seguinte: quando o tecido é mais grosso e pesado, com agulha e linhas mais grossas também, utilize um comprimento de ponto maior. E quando o tecido é mais fino e leve, com agulha e linhas mais finas também, utilize um comprimento de ponto menor. Posicione o tecido embaixo da sapatilha, com a borda alinhada em uma das linhas de referência que tem na chapa da agulha. Segure as linhas com o dedo e abaixe a sapatilha. Faça o primeiro ponto manualmente, girando o volante no sentido anti-horário. Esse pontinho manual vai evitar que aconteça algum desastre. No final do vídeo eu vou mostrar o que pode acontecer, então fica atenta. Agora ligue sua máquina. Aperte só um pouquinho o controlador de velocidade e comece a costurar. Dê apenas alguns pontos e pare a costura. Atenção para começar a costura bem lenta e depois vai aumentando a velocidade. Isso vai preservar a sua máquina e agulha. Vamos arrematar a costura com o retrocesso agora. Com a máquina ainda parada, aperte a alavanca de retrocesso e mantenha-a pressionada para baixo. Acione levemente o controlador de velocidade e dê alguns pontos para trás. Não passe de 1 centímetro para não embolar a linha. Pare novamente a costura. Solte a alavanca de retrocesso e continue a costura. Ao chegar quase no final do tecido, pare a costura, faça o mesmo processo de retrocesso de costura e se precisar fazer mais alguns pontos, faça à mão, girando o volante no sentido anti-horário sempre. Terminada a costura, deixe a agulha na posição mais alta, girando o volante no sentido anti-horário e levante o pezinho calcador. Puxe o tecido com a linha enquanto faz o movimento de vai e vem no volante da máquina, isso vai fazer as duas linhas correrem mais fácil. Enquanto segura o tecido com uma mão, com a outra mão, leve as duas linhas em direção ao cortador de linha que fica na lateral esquerda da máquina e puxe a linha para baixo para cortá-la. Pronto, sua primeira costura na Facilita Pro 4411 está pronta! Agora vem a dica extra, cuidado para você não quebrar a sua agulha. Lembra que eu falei ali antes que é sempre bom você iniciar a costura manualmente girando o volante no sentido anti-horário? Agora eu vou dizer o porquê esse simples cuidado vai evitar um desastre. Digamos que a sua máquina esteja no ponto zigue-zague e você esteja com o calcador para pregar zíper, por exemplo. E também a largura do ponto já está certinho ali para o zigue-zague que você vai fazer. Se você iniciar a costura do nada, desse jeito que eu falei, a agulha vai acabar batendo no calcador ali no zigue-zague e vai entortar, vai quebrar e não é nada disso que a gente quer aqui. Então você precisa girar o volante da máquina antes de começar a costura de fato, porque assim você vai ver se a agulha vai bater no calcador ou se ela vai entrar direitinho ali para fazer o ponto da costura. Outro erro comum é colocar a plaquinha isoladora de dentes do lado errado da máquina na hora de fazer um bordado livre ou vai costurar um botão, por exemplo. Aí você coloca ali do lado errado e a agulha não vai entrar direto ali no furinho onde tem ali na plaquinha. Aí vai acabar a agulha batendo no plástico ali da plaquinha isoladora de dentes e vai quebrar a agulha, vai entortar tudo, pode até quebrar a sua plaquinha isoladora de dentes. Essa máquina aqui, a Facilita Pro 4411, ela não tem essa plaquinha isoladora de dentes porque ela tem um recurso que é melhor ainda, que é o rebaixador de dentes, que é só você ir ali atrás do braço livre da máquina e rebaixar os dentinhos, aí não precisa dessa plaquinha. Mas caso você tenha uma máquina que precise dessa plaquinha, como é o caso da Tradition 2250, por exemplo, você precisa prestar atenção na hora de colocar a plaquinha para que a agulha não bata. E principalmente, né, girar o volante no sentido anti-horário para ver se a agulha vai entrar direitinho ali no buraquinho da plaquinha isoladora de dentes. Outro erro que pode acontecer é na hora de você aplicar um botão. Digamos que já esteja tudo preparado na sua máquina para você aplicar o botãozinho. Já colocou o calcador correto, já colocou o botãozinho ali embaixo, rebaixou os dentinhos da máquina, se for a Facilita Pro 4411, né? Ou então já colocou a plaquinha isoladora de dentes, caso você precise colocar. E também já deixou o comprimento de pontos no 0, que é para a máquina não costurar de fato, né? Que é para ela ficar paradinha ali no ponto. Aí tá tudo certo, só que você esqueceu de ver a largura do zigue-zague que você vai usar. Aí dependendo, gente, olha só, se a largura não tiver exatamente, a agulha não vai entrar exatamente no buraquinho, ela vai acabar batendo no botão e também vai ser aquele estrago só, vai bater no botão, vai arranhar o botão, vai quebrar a agulha ou então entortar ela, enfim, não vai ser nada legal. Isso daí é uma coisa básica, então você precisa conferir até isso na hora de você costurar. Então
Então, para evitar todos esses transtornos, é só você girar o volante da sua máquina no sentido anti-horário manualmente. Aí você vê se a agulha vai entrar certinho ali e tudo. Aí você já confere tudo isso e é menos dor de cabeça, né? Aí dá tudo certo. Acho que deu para entender, né? Por que é tão importante você iniciar a sua costura manualmente. Dá para evitar todos esses estresses só tendo precaução. Então é muito importante isso daqui e essa dica aí leve para sua vida da costura. Você vai logo notar que a sua máquina vai ficar um pouquinho mais pesada na costura. Vai começar a fazer um barulhinho como se ela tivesse resfriada e o volante da máquina também vai ficar um pouquinho mais pesado na hora de você girar ele. Girar ele manualmente, né? Este é o sinal para você fazer a sua limpeza e lubrificação da sua máquina. Então agora eu vou ensinar você. O ideal é fazer a cada mês, ou a cada 15 dias, ou a cada 7 dias, enfim, dependendo do quanto que você utiliza a sua máquina. Se a sua máquina já chegou no ponto que eu falei aqui, então é porque ela tá precisando e tá pedindo socorro. Vamos pro vídeo. Você vai precisar de pincelzinho de limpeza, uma chave de fenda de cabo pequeno, essa daqui ela veio junto com a máquina. Óleo multiuso da Singer é bem fácil de você encontrar. Caso você prefira, eu deixei um link aqui embaixo na descrição, fica bem mais cômodo, vai entregar na sua casa também para você comprar. Pinça, eu tô usando essa aqui, mas se você tiver aquelas de cabo fininho que são mais compridas é melhor. Também vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Cotonete, você também pode usar um palito de dente com um algodãozinho na ponta, uma escova de dentes aposentada e um paninho seco e limpo ou uma buchinha de algodão. A primeira coisa é você desligar totalmente sua máquina, inclusive tirar do cabo de energia. Levante o pé calcador. Agora retire o calcador e a agulha desparafusando o prendedor de agulhas. Retire a sapata do calcador, que é esta haste de engate rápido, desparafusando também. Retire a tampinha transparente, puxando esse pequeno engate preto para a direita. Retire os parafusos da chapa de agulha, agora retire a chapa de agulha. Guarda bem esses parafusos porque você vai precisar deles depois. Essa travinha de metal aqui, ela serve para prender a caixa de bobinas, que é essa pretinha aqui. Afrouxe esses dois parafusos, mas é só afrouxar, não precisa tirar. Assim já é possível retirar a caixa de bobinas e você já tem acesso à lançadeira que fica ali embaixo. Use a pinça para tirar sujeirinhas, o pincel também, principalmente aqui, o cotonete para limpar o corpo aqui da máquina e a chapa de agulha também. Você tira todos os fiapinhos, usa também a escovinha. Essa máquina aqui, ela tá limpinha porque eu quase não usei ela, mas é aqui que vai ficar vários fiapinhos e você tira. Então tira tudo, tudo, tudo mesmo. Vai ficar sujinho por tudo aqui. E o cotonete você limpa aqui dentro. Limpa tudo direitinho. Olha, até que tava um pouquinho sujinho, mas acho que era mais de óleo mesmo. Limpa bem a região dos dentinhos da máquina, porque como eu falei, é aqui que vão ficar a maior parte dos fiapinhos de tecido e tudo. Limpa bem a lançadeira com algodãozinho e com cotonete também, eu já limpei. Muito cuidado com essa molinha aqui, ó, porque é ela que é responsável para amortecer a caixa de bobinas para poder formar o pontinho, o ponto perfeito. Limpa também a caixa de bobinas, por tudo, em cima, embaixo. Limpa também a chapa de agulha, em cima e embaixo dela. Agora vamos lubrificar a lançadeira. Vamos colocar 2 pinguinhos de óleo multiuso da Singer aqui, ó, nessa região central. Gire o volante da máquina para dar uma espalhada no óleo e também para você deixar o dentinho da máquina na sua posição mais alta. Agora vamos devolver a caixa de bobinas dessa forma, com muito cuidado, sem forçar nada, porque se forçar é porque está fazendo errado. Ó, encaixou. Recapitulando, os dentinhos da máquina devem estar na posição mais alta, girando o volante no sentido anti-horário sempre, né? E esses 2 parafusinhos ainda devem estar frouxinhos, para você poder colocar a sua caixa de bobinas novamente. Sempre dá uma conferida para ver se tá tudo certinho ali. Vamos apertar agora esses parafusinhos dessa travinha aqui, de modo que fique firme, mas não apertado, tá bom? Gire novamente o volante da máquina no sentido anti-horário para ver se está tudo certo. Agora nós vamos colocar um pinguinho de óleo entre a lançadeira e a caixa de bobinas aqui. E vamos girar o volante para poder dar aquela mexida no óleo, né? Para colocar ele por tudo. Agora colocar um pinguinho aqui no parafuso.
Outro pinguinho no parafuso. Vamos devolver a chapa de agulhas bem direitinho. Devolver os 2 parafusinhos aqui. Um aqui e outro aqui. Bem firme. Agora a gente devolve essa tampinha, dessa forma assim, ó. Pronto, já encaixou. Agora a gente devolve a haste de engate rápido, assim, dessa forma, ó. Coloca bem certinho e aperta o parafuso. Vamos apertar com a chavezinha também, sentido horário. Não precisa apertar muito, tá? Só precisa ficar firme. E a gente também vai devolver a agulha com essa parte chata sempre virada para trás. Levanta, coloca a parte chata virada para trás, deixa ela bem lá em cima, dá umas voltinhas no sentido horário aqui, ó, com o dedo e termina com a chavinha de fenda para ficar firme, mas não apertado, porque senão você pode danificar a sua agulha e a sua máquina. Vamos devolver o calcador também, ó, bem fácil. Ainda mais uma giradinha aqui no volante da máquina para ver se tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo. E está feita a limpeza e lubrificação da sua máquina 4411. Facilita Pro 4411 também serve para Facilita Pro 5511 e outras máquinas que tenham um sistema de caixa de bobinas na horizontal, ou seja, deitadinho. Dica extra! Como você acabou de fazer a sua limpeza e lubrificação da sua máquina, então ela pode estar um pouquinho suja de óleo, digamos assim. Na verdade, quando você for costurar, você vai ver que ela vai acabar colocando um pouquinho de óleo ali na sua costura. Então, para evitar você sujar o seu tecido final na hora de você costurar, pega um retalhinho e limpa a agulha, como se você estivesse limpando. Você vai costurar bastante até sair todo o óleozinho ali da sua máquina, como se você estivesse costurando para limpar ela mesmo. Aí você vai limpar ela do excesso de óleo, para você não sujar sua costura. Essa é a dica que eu tenho aqui para você. Nesse vídeo aqui, que foi um guia completo da sua Facilita Pro 4411, 5511 também, você aprendeu como encher a bobina, como colocar a bobina de modo correto na sua máquina, né? Como fazer limpeza, lubrificação, como você passar a linha por cima da máquina, como passar a linha, também como puxar a linha da bobina para cima, como pescar a linha da sua máquina, também como fazer a troca de agulhas e outras dicas para costura iniciante, que é muito útil na hora de você fazer a sua costura final, né? Enfim, para você manter a sua máquina sempre novinha e sempre perfeita para você usar ela para todas as costuras que você precisar. Qualquer dúvida é só me chamar no Instagram @endpierina. Cadastre seu e-mail gratuitamente e receba um guia PDF com as principais máquinas de costura Singer, dicas de costura e de cursos também. Tudo bem explicadinho. Aprenda tudo sobre cada uma delas e descubra qual é a ideal para você. Aqui tem um vídeo sugerido e na descrição e também no comentário fixado tem um grupo do Telegram, que ali eu coloco as coisas que eu aprendo sobre costura e também os vídeos, caso você não esteja muito atento aqui no YouTube. Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho e até a próxima!